Olá pessoal, tudo bem com vocês? Joia? Vamos começar a parte mais prática da nossa disciplina, tá? Onde a gente vai construir um middleware no sistema distribuído e fazer uma aplicação cliente-servidor sobre esse middleware, tá? Então, quem não lembra o que é um middleware, dá uma voltada lá no material. Eu preciso que vocês leiam também esse material aqui, tá? Para dar uma revisada boa nas arquiteturas. Eu espero que vocês tenham lido já para fazer a atividade da semana passada, tá? Mas é bom dar uma revisada se acaso alguma coisa que fica muito esquisita. Eu vou tentar fazer um esforço para não me demorar muito aqui, tá bom? Depois vocês voltem, qualquer coisa, dúvidas vocês me procurem pelos nossos canais de comunicação sem problemas, tá? Então assim, para nós conseguirmos construir um sistema distribuído, se nós pensarmos no sistema distribuído como um conjunto de, lá vou eu desenhar de novo, né? Como um conjunto de componentes, né? E que esses componentes eles precisam de uma forma ou de outra comunicar-se entre si, né? Essa comunicação aqui, né? E aí lembrem que toda essa parte, digamos assim, uma parte até mesmo do código dos processos, né? Lembrando que sempre isso aqui vai ser um processo, nunca vai ser uma máquina ou uma pessoa, coisa assim, né? Sempre vai ser um processo, né? Tudo isso aqui faz parte do nosso amigo lá, middleware, tá? E para esse middleware aqui conseguir fazer de fato a integração, eu preciso ter uma forma de comunicação entre essas máquinas aqui, tá bom? Então, essa forma de comunicação aqui a gente já tem uma ideia lá que nós temos por exemplo, nos protocolos TCP, na pilha do protocolo TCP/IP, né? Para conseguir fazer as mensagens serem trocadas de uma máquina e outra, né? Mas não necessariamente a gente vai trabalhar no nível de transporte, por exemplo, utilizando o TCP. Mas o ponto principal aqui é que essa comunicação aqui que integra as partes que fazem ela se entender de fato precisa ter uma certa regra, precisa ter um conjunto de regras para os processos conseguirem saber como eles vão conseguir conversar com seus pares, tá? E aí então a parte que vai fazer essa comunicação é o que nós conhecemos hoje pelos protocolos de comunicação, que talvez seja uma das partes mais importantes dos middlewares em si, tá? Como é que eu passo aqui? Então, o que é um protocolo de comunicação e para que ele serve, tá? Então, o protocolo de comunicação, né, entre duas partes, quando uma comunicação entre duas partes se faz necessária, né, precisa ser um regramento. Como que essa comunicação ela vai ser envolvida, as palavras válidas, enfim, né, mensagens possíveis e esperadas com significados definidos. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Eu não posso chegar numa farmácia e perguntar quanto é que está custando a aspirina. Aí o atendente da farmácia me responde são 15 para as duas, tá? Por quê? Porque eu não, eu, os dois processos só vão conseguir se entender quando eles souberem do que eles estão falando, para que eles servem, antes de mais nada, e segundo, quais são as palavras, quais são as perguntas que podem serem feitas dentro daquele contexto e com quais processos que pode ser feito. Então, se eu chegar numa farmácia, o atendente ele tem que saber que eu vou pedir coisas relacionadas àquela farmácia, né? Vamos dar uma abstraída, né? Pensando na lógica daquele negócio, e ele vai me responder coisas que ele conhece sobre aquilo de acordo com a pergunta. Da mesma forma que também eu não posso perguntar quanto custa a aspirina e ele me responder a aspirina tem efeito colateral X. Mesmo sendo uma resposta possível da farmácia, não é uma resposta correta para a minha pergunta. Então, esse regramento, um conjunto de palavras válidas, numa linguagem, numa estrutura de como os processos vão se comunicar entre si, as mensagens possíveis e esperadas com os seus significados definidos, é aquilo que a gente considera um protocolo de verdade, né? Aquilo que regra aquela comunicação, que estabelece inclusive a sequência como as coisas vão acontecer, a forma como a comunicação entre os processos vai se dar. Então, um protocolo é um conjunto
de regras bem definidas para mediar uma comunicação, onde eu vou estar levando em conta uma descrição dos tipos de dados envolvidos, descrição das mensagens e seus significados, ou seja, se o meu tipo de dado é um hexadecimal, eu vou conversar hexadecimal. Se o meu tipo de dado são números, eu vou conversar números. Se o meu tipo de dado é um binário, eu vou conversar binário. Se meu tipo de dado é um texto, eu vou codificar para texto. Descrição das mensagens e seus significados. Descrever todas as mensagens e tudo que cada mensagem significa, né? Conjunto de perguntas conhecidas e respostas esperadas, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Se eu tenho uma determinada pergunta, eu tenho que saber quais são as respostas que podem ser respondidas para aquela pergunta, tanto para quem vai receber a resposta, a pergunta, saber o que responder, tanto para quem perguntou, saber o que vai receber como resposta, né? Definição clara da sintaxe e semântica das mensagens. Então, sintaxe é a forma como escrevo, semântica é o significado das mensagens. Como cada mensagem deve estar dividida em suas partes, né? E o que cada parte significa, tá? E o que cada palavra ali também significa. E também eu preciso definir no meu protocolo como a comunicação vai se dar, se ela é síncrona ou assíncrona, né? Eu tenho alguns tipos de comunicação aqui, comunicação direta, né, e comunicação indireta. Do ponto de vista de comunicação direta, eu tenho dois exemplos aqui. Existem mais exemplos, eu peguei os dois principais aqui. Mas, por exemplo, se eu tenho lá na minha uma aplicação web, por exemplo, onde eu tenho cliente e servidor, né? Vocês procurem como funciona o HTTP aí, a gente vai precisar usar bastante o HTTP no semestre que vem, principalmente, e eu arriscaria dizer que é o protocolo da vida de vocês, o HTTP, pelo menos por enquanto, por causa da web, né? O HTTP ele sempre funciona assim, né? O cliente, ele envia uma requisição para o servidor e sobre essa requisição o servidor vai enviar uma resposta, né? Então nunca vai acontecer no protocolo HTTP de um servidor enviar uma requisição para um cliente. É sempre o cliente que envia uma requisição e o servidor manda uma resposta a essa requisição. Vocês vão me dizer, professor, mas às vezes eu tenho aquele bind, né, entre uma aplicação e outra, que eu converso, né? Às vezes isso aqui acaba utilizando o WebSocket, né? Que é um outro tipo de protocolo que está mais para esse lado aqui de eu ter um canal de comunicação aberto, né? Ou então, às vezes eu tenho um mascaramento como é que é o duplo bind lá, né? Onde eu tenho uma, uma parte da minha aplicação aqui no servidor que tem um canal aberto no cliente, desculpa, que tem um canal aberto com o servidor e vice-versa, né? Muitas vezes eu tenho essa comunicação, mas que está sendo feita sobre o HTTP. Então é como se o cliente ficasse fazendo um pooling o tempo todo. Mudou alguma coisa? Você precisa me avisar alguma coisa? E fica fazendo requisição o tempo todo. E quando há alguma coisa, o servidor manda uma resposta. Então, HTTP é um exemplo de protocolo requisição e resposta. É um protocolo que eu diria para vocês que resolve 90% dos problemas aí, se não até mais, que existem, mas nem sempre ele é o mais adequado, essa ideia de requisição e resposta. Tá? Um protocolo de streaming é o que eu tenho um canal de comunicação, que é mais parecido com isso aqui, onde eu não vou botar só cliente e servidor, porque pode ser peer-to-peer também, tá? Onde um canal pode conversar com um processo, pode conversar com o outro num canal que está sempre aberto. No entanto, cada um desses canais aqui e essas comunicações, independente dela ser direta, indireta ou requisição e resposta, um canal de comunicação, ela vai demandar um protocolo que estão vendo que eu estou quase conseguindo escrever com esse negócio. Até mais um pouquinho eu vou estar conseguindo escrever. Então esse protocolo aqui ele vai ser necessário independente da forma que eu estou me comunicando, tá? Comunicação indireta é aquela comunicação aonde os processos que estão se comunicando não se comunicam diretamente, tá? Onde tem um desacoplamento tanto de tempo ou de espaço entre os processos, ou seja, geralmente vai ser uma comunicação assíncrona, enquanto aqui pode ser assíncrona, mas geralmente vai ser síncrona, tá? Principalmente o HTTP é síncrono, tá? HTTP é síncrono, tá? Não esqueçam disso. A mesma coisa. Mas tem aplicações web
assíncronas, mas elas vão usar a comunicação síncrona, né? Acho que até a gente já viu em aula, se a gente viu, vocês me peçam por favor para explicar como que a gente consegue fazer, ou alguém complementa, coloca esse conteúdo, como que nós poderíamos fazer uma comunicação assíncrona entre os processos utilizando um protocolo de transporte síncrono, tá? Isso acontece o tempo todo porque tanto uma aplicação como o WebSocket, por exemplo, é feita sobre TCP, né? E o TCP é um protocolo de comunicação de transporte síncrono e eu posso fazer comunicação assíncrona sobre ele. Mas sempre vai acontecer aquele EC lá que eu tenho no TCP, né? Que aquela confirmação de entrega, né? Sempre ela vai ser síncrona, tá? Enquanto que aqui na indireta, geralmente eu vou ter questão assíncrona, tá? Na indireta, o que eu tenho? Sempre vou ter um intermediário, tá? Se eu tenho dois processos que podem se comunicar, eu preciso ter alguma coisa aqui no meio que intermedie a comunicação entre eles. Um dos principais exemplos que eu tenho aqui é um sistema de publicar-assinar, né? Aquele famoso Publish Subscriber, que a gente vê muito nas aplicações de IoT, que funciona assim. Eu tenho lá um canal, né? Um canal de comunicação, aonde esses processos eles podem ser publisher ou subscribers desse publicadores ou assinantes, né, desse canal, né? Vamos supor que esse cara aqui seja um publisher e esse cara seja um subscriber. Como essas aplicações, por exemplo, na IoT, elas estão sobre uma instabilidade muito grande, eu não tenho como conseguir ter um canal estável de comunicação entre esses processos, de modo que a minha... Deixa eu só ver se está gravando tudo direitinho aqui. De modo que eu garanta uma comunicação síncrona entre esses processos, ou mesmo assíncrona, né? Porque às vezes esse processo que está numa rede ruim, ou ele cai, né? Lembra que são sensores, muitas vezes pequenos, né? Ou ele não tem como ficar o tempo todo acessando uma rede e tudo mais, tem um consumo de energia reduzido, né? Então eu vou usar esse esquema aqui de Publish Subscriber no seguinte sentido. Quando um processo aqui precisar avisar alguma coisa para os demais processos que estão no seu grupo, tá? Lembra que posso ter vários processos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai, nesse canal aqui, ele vai publicar a mensagem, né? Quando essa mensagem aqui for publicada, o canal pode então avisar todos os subscribers, né, todos os assinantes desse canal que alguma coisa que aconteceu nesse canal, ou então também de uma maneira então mais ativa do processo, né? O processo pode vir aqui no canal de tempos em tempos e ver o que aconteceu lá nesse canal, quem que publicou, e consumir as mensagens desse publicador. Um processo pode ser ao mesmo tempo publisher e pode ser ao mesmo tempo subscriber, né? Pode ser um publicador ou assinante, né? Mas a comunicação ela vai funcionar intermediada por um canal externo, tá? A gente vê muito, é praticamente o padrão de comunicação quando se trata de IoT, né? Internet das coisas, tá? Vamos lá? Eu estou falando rápido, tá? Porque depois vocês têm como deixar mais lento ou mais rápido, dependendo do como vocês quiserem. Mas fundamental que aparecendo dúvida vocês me procurem, tá? A comunicação direta e indireta. Passa slide. Os protocolos stateless versus stateful, tá? Também uma questão mega importante nos protocolos de comunicação que existem hoje e que pouquíssima gente consegue de fato definir. Por exemplo, a gente tem muito um caso que a gente ouve muito lá, de dizer, por exemplo, que os web services REST, da arquitetura REST, né, do modelo arquitetural REST, são stateful. Tá? E isso é muito bom, isso dá enfim, etc, um monte de coisa lá, e ninguém sabe responder o porquê, tá? Esses protocolos stateless ou stateful, eles dizem respeito ao controle ou não de estado de comunicação que um protocolo pode ter. Então, basicamente, o stateless não guarda status de comunicação, enquanto o stateful guarda, tá? Então, o que isso significa? Significa o seguinte, principalmente no lado do servidor, eu tenho lá um cliente
e começa a conversar. Deixa eu abrir uma tela nova aqui. Eita, bugou a caneta. Eu tenho um cliente que começa a conversar com o meu servidor, tá? Então, eu tenho isso aqui. Cliente e servidor se conversando. Tá bom? Vamos supor que eu tenha que o cliente, antes de ele começar a conseguir ter acesso às coisas do servidor, ele tem que fazer uma autenticação com esse servidor. Ele vai lá e faz uma autenticação com o servidor responde para ele um OK, dizendo que você está autenticado, e a partir de então o cliente e servidor podem começar a comunicar-se entre si, onde o servidor faz uma requisição, por exemplo, onde o cliente faz uma requisição e o servidor começa a enviar respostas sobre alguma coisa que o servidor sabe fazer. E isso aqui só pode acontecer se a criatura estiver autenticada, tá? Se esse processo aqui primeiro aqui deu certo. O que acontece? Num modelo stateful, o servidor vai guardar. Stateful não é cheio de estados, tá? É assim, propenso a estado, ciente de estado, vamos colocar dessa maneira, tá? Ciente de estado acho que é uma boa tradução. O que vai acontecer? O servidor, quando ele receber aquela autenticação do cliente, ele vai ter um processo de comunicação para gerenciar essa comunicação, onde nesse processo eu tenho memória, tá? Essa memória pode ser um banco de dados, pode ser memória mesmo, tá? Pode estar um processo rodando obrigatoriamente aqui. Mas o que vai acontecer? Quando o servidor se autentica, quando o cliente se autentica no servidor, o servidor marca, ó, esse cliente aqui está autenticado. E esse processo aqui vai ficar vivo para atender a toda essa comunicação que está acontecendo entre cliente e servidor. Ou seja, lá no servidor eu tenho um processo ativo, tá, rodando na máquina para atender aquela requisição. Quando o cliente mandar de novo uma requisição agora que ele precisaria estar autenticado para poder mandar, o servidor ele vai olhar o seguinte e vai ver, olha, para esse processo desse servidor aqui, desse cliente que está comunicando comigo, ele só pode fazer isso se ele está autenticado. Qual é o estado que ele está? Ele está autenticado? Ele está? Aconteceu essa autenticação antes? Ou seja, ele vai poder olhar para trás e ver o que aconteceu na história da comunicação entre os dois aqui, sem que a mensagem precisa explicitar que o cara está autenticado, que o cliente está autenticado, e sem que a mensagem precisa dizer o que aconteceu antes. Por quê? Porque o stateful diz que o estado está guardado no cliente, o servidor, né? Nessa comunicação geralmente é o servidor, e por causa disso, então, as mensagens podem ser trocadas sem a preocupação de guardar o estado global da comunicação, tá? Então, isso aqui é mais ou menos como se eu estivesse conversando com alguém e a pessoa me autorizasse a conversar com ela, né? E ela está ali na minha frente, com o processo aberto, conversando comigo, e eu posso perguntar as coisas para elas que ela já vai saber o que eu perguntei antes e como eu cheguei naquela pergunta que eu estou fazendo agora, tá? E porque ela tá ativa ali, ela está com tudo guardado, ela está com o estado guardado da comunicação. No contrário, no stateless, tá? Sem estado, tá? Isso não acontece. O que acontece nesse caso aqui? A mensagem chega, né? Cliente, servidor, geralmente, ou pode ser peer-to-peer também, tá? Geralmente acontece entre cliente e servidor, né? A mensagem chega para o servidor, naquele exemplo ali, pedindo Deixa eu voltar um Ctrl Z para ficar mais fácil. Tá? Stateless. Também não precisa ficar tão feio assim, né? Eita. O cantinho ali tá mais difícil de escrever, gurizada. Tá mais difícil de escrever. Dei um desconto pro seu professor. Então, nesse modelo stateless, eu não tenho estado guardado. O que acontece? O cliente vem aqui, pediu uma autenticação para o servidor vai
criar ou pegar um processo que já existe para atender essa requisição específica. Ele vai atender essa requisição, esse processo vai processar, vai ver lá se ele mandou usuário e senha, por exemplo, tá tudo certinho e tal. Tá. Então o que ele faz? Ele manda a resposta para o cliente e no momento que ele mandou a resposta para o cliente, essa informação aqui do lado do servidor, ela está eliminada. Ela não existe mais. Então, o que acontece nesse modelo aqui? Quando que o cliente agora fizer uma requisição que ele precise daquela autenticação, essa requisição aqui ela vai ter que guardar o estado da comunicação como um todo. Eu preciso mostrar para o servidor que eu estou autenticado. Tá? Então, se eu preciso mostrar com o servidor que eu estou autenticado, eu tenho que mandar nessa mensagem uma prova de que eu me autentiquei antes. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui de autenticação, um protocolo bastante conhecido são aqueles protocolos por token, né? Aqueles o JWT, um protocolo bem famoso. Dei pesquisar nessas siglas, tá? O modelo de autenticação pelo OAuth, né, 2, que é muito usado aí para fazer aquela autenticação usando um servidor de autenticação tipo Facebook, Google, etc., Twitter, né? Todos eles usam isso aqui. Então, quando o cliente autentica, ele vai mandar lá o usuário e senha, o servidor vai ver se ele é ele mesmo, e sim, ele vai passar um token, vai mandar uma chave lá, uma informação que agora, então, toda vez que o cliente mandar uma requisição e ele precisa provar que ele está autenticado, aquele token tem que ir junto. Né? Por quê? Porque vai chegar a mensagem aqui no servidor, né? Chegou essa segunda mensagem aqui no servidor, o servidor vai poder olhar para o token e verificar o token. Verificou o token, beleza, então o cara ele realmente está autenticado, eu tenho esse estado aqui agora na minha mão e eu posso conversar com ele e mandar uma resposta para ele. A mesma coisa, precisou mandar uma requisição aqui, por exemplo, uma compra online, né? No modelo stateful, o cara escolheu a compra, mandou o carrinho está guardado lá no processo, no servidor. Quando ele for pagar, ele só manda a informação do pagamento. No modelo stateless, o modelo stateful era esse que eu falei antes, tá? O modelo stateless, o que acontece? Quando ele mandar aqui o pagamento, né, ele vai ter que, além de mandar o token para mostrar que ele é ele, que está autenticado, né, ele vai ter que mandar também qual é o carrinho, quais são todos os dados, tá? Escrever dados que é mais fácil. Quais são todos os dados que o servidor aqui vai precisar para conseguir entender o contexto dessa mensagem, porque ele não tem esse contexto guardado em memória e só então ele vai poder responder para o meu cliente. Importante disso que fechou essa resposta, fechou essa comunicação intermediária aqui, o servidor despacha o processo e segue a vida. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual que é a vantagem de um ou outro modelo do protocolo? Tá bom? Antes de eu responder, a gente vai ver isso aqui no próximo encontro, tá? Porque vocês vão me dizer o seguinte, tchê, é muito mais fácil, deixa eu escrever direito, é muito mais fácil eu vou botar aqui qual a vantagem se utilizar o protocolo stateless. Tá? Essa aqui é a primeira tarefa que eu tenho para vocês, tá? Tchê, isso aqui, assim, ó, gurizada, é uma pergunta. Eu acho que eu buguei o programa aqui. É uma pergunta super importante para quem vai desenhar uma arquitetura saber responder essa pergunta, tá bom? Porque isso aqui vai definir tudo na tua aplicação. Se você vai, por exemplo, para um Node, se você vai usar um servidor tipo um JBoss do Java, que tipo de protocolo, que tipo de comunicação que tu vai utilizar, tá? Então, busquem, vamos tentar achar essa resposta. Por que hoje os web services, por exemplo,
Todos são stateless. Eu vou dar uma dica para vocês, tem alguma coisa a ver com a nuvem, tá? Mas procure. Semana que vem vocês me tragam a resposta. Então, para eu escrever um protocolo de comunicação, né, vamos lembrar aqui do TCP/IP, né? Eu tenho além da camada aqui de infra, né, de internet, né? Eu tenho camada de rede, transporte e aplicação. Essa minha pilha, vamos lá no meu quadro, essa minha pilha de protocolos, né? Eu começo aqui em cima, aplicação, transporte, rede e Ethernet, né? O enlace também, né? Infra, enfim, enlace. Todas elas acabam se comunicando assim. Vamos fazer uma revisãozinha de redes aqui, tá? Todas elas acabam se comunicando com o seu par lá na outra ponta. Ou seja, a aplicação, né, é aquilo que realmente o meu está acontecendo de fato. Por exemplo, no HTTP, o protocolo de aplicação ele fica aqui em cima, né? Se eu tenho, por exemplo, e-mail, o e-mail é a aplicação, né? É aquilo que interessa. E já vou dar um spoiler para vocês aqui, é aquilo que a gente vai programar aqui, protocolo de aplicação. Ou seja, a lógica de negócio da aplicação em si, tá? A aplicação, então, ela vai colocar a lógica de negócio delas, que vai passar para o transporte, que por sua vez vai envelopar, vai dividir as mensagens se for necessário, que vai mandar para a rede, que por sua vez vai resolver endereço, vai rotear o pacote para poder chegar lá no final e eu colocar isso aqui num envelope de zeros e uns e conseguir mandar isso aqui, o sinal, seja ele luz, fibra ótica, seja ele um pulso elétrico, seja ele alguma coisa que vá pelo ar, etc. e tal. Ou seja, isso aqui desce, né? Começa a se construir lá de cima, desce, envia para cá. Nesse nível é sempre um envio físico, né? Ainda não inventamos telecomunicação sem utilizar a física, né? Entre os processos. E aqui então eu desenvelopo essa parte, né? Resolvo essa parte aqui do transporte para entregar a aplicação e aplicação que é o processo final lá do nosso sistema, né? O cliente, servidor ou o peer, no caso do peer-to-peer, né? Que eles vão receber a mensagem e também enviar a mensagem usando esse protocolo de aplicação. Tá? Então, um protocolo de comunicação, ele pode estar em cada um desses níveis aqui, que a gente já conhece. Aqui, por exemplo, pode ser e-mail, HTTP, FTP, o protocolo que nós vamos construir. Aqui no transporte, TCP, IP, basicamente. Aqui, protocolo IP e aqui o protocolo Ethernet. Né? Exemplos desses protocolos e a coisa toda funciona dessa forma. Então, cada protocolo pode estar num nível e nós, porque a gente quer ganhar um pouco de tempo e não gastar tanto assim, nós vamos construir um protocolo de aplicação. Tá? O HTTP, que é um protocolo que é muito importante para vocês, ele é um protocolo que ele é na camada de aplicação, mas ele tem a funcionalidadezinha de transporte também, onde a aplicação fica lá dentro. Mas isso fica para um outro momento aí. Só se alguém quiser buscar aí um pouquinho mais do HTTP, é um protocolo bem interessante porque ele tem essa particularidade, tá? Eu não tenho como pedir para vocês me dizerem se vocês estão entendendo ou não, então vamos lá. Vocês me comuniquem qualquer coisa aí depois. Um protocolo aqui, eu acho que eu já comentei um pouquinho, né? Pode ser escrito
binário, enfim, pode ter um modelo de interação, síncrono ou assíncrono, uma sintaxe, tá? Busquem sobre síncrono e assíncrono, não procurar muito, perder muito tempo aqui as diferenças aí, acho que vocês vão encontrar bons vídeos nesse sentido. Sintaxe no ponto de vista de protocolo, tá? Sintaxe semântica, né? Tudo isso mais, né? Acho que isso aqui já está bem resolvido, né? O modelo de protocolo que a gente vai utilizar aqui para construir a nossa aplicação é um modelo de protocolo bastante simples, mas ele é simples, complexo, simples o suficiente para a gente conseguir realizar ele sem apanhar muito, né? Mas ele é complexo o suficiente para ter uma relação forte com a realidade, tá? Nós vamos fazer um protocolo bastante parecido com o HTTP aqui. Ele é um protocolo síncrono, tá? Ou seja, mandei é um protocolo síncrono, requisição e resposta, ou seja, o cliente manda uma requisição, ele vai ficar esperando até que o servidor envie a resposta, antes disso ele não envia outra coisa. Ele é um protocolo stateful, ou seja, o servidor vai guardar o estado da comunicação que ele está tendo com o cliente, né? Cada requisição haverá uma resposta, né? Eventualmente a gente vai ter aqui um streamingzinho acontecendo, onde eu vou mandar uma requisição e vou ter várias respostas sobre aquela requisição, que é uma coisa que está surgindo agora no HTTP2, ele funciona assim. Eventualmente eu posso ter algumas mensagens avulsas, sem requisição, que pode acontecer lá, eventualmente, do servidor mandar para o cliente, mas a gente vai evitar isso. E uma descrição textual dos dados, como o HTTP faz, para facilitar a nossa vida. Então, cada requisição ela vai conter o nome da operação que eu estou fazendo, um código de status que é opcional, que não é obrigatório, e uma lista de parâmetros. Tá? Cada resposta vai conter o mesmo nome da operação que foi a requisição, acrescido eu vou botar response aqui, tá? Acrescido do sufixo response, um código de status e uma lista de parâmetros. Vamos entender o que é isso tudo, tá? Por exemplo, então aqui está a nossa sintaxe, né? Que a gente vai utilizar aqui vai ficar o response. Tá? Depois vocês voltem aqui e vejam isso aqui. O que está aqui é o que está entre maior e menor, menor e maior aqui é o que é obrigatório, que é isso aqui, né? E o código de status aqui, isso aqui são os parâmetros, tá? Aqui quem já viu o formato JSON vai entender, quem não viu, né? Procurem aí JSON, vai ver que é bastante parecido, tá? Como eu disse, isso aqui é uma introdução para nós conseguirmos depois do semestre que vem trabalhar bem em cima do HTTP, tá? Então, como é que isso aqui vai funcionar, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? Vamos escrever um exemplo. Por exemplo, clientes e servidores estão conversando, tá? O meu cliente, ele vai mandar, por exemplo, lá um hello, tá? Ele vai mandar um hello, ele vai mandar o nome, né? 2 pontinhos aqui, dizendo que ele é o João, tá? O servidor vai responder, eu acho que é melhor para o slide, né? Eu poupo vocês meus garranchos. O servidor ele vai responder, onde é que está o meu exemplo aqui? Tá, aqui, ó. Ele vai mandar um hello, né? Vamos pegar vou primeiro por exemplo, tá? Deixa eu escrever o exemplo, que aqui tá o protocolo, tá? Eu vou voltar para o exemplo, porque eu sei que vocês sempre confundem o exemplo do protocolo, tá? Um exemplo, por exemplo, daquele protocolo ali, o cara ia dizer, o cliente, a requisição, não vamos esquecer cliente e servidor, a requisição, não interessa quem fez a requisição. O cara ia lá e dizer um hello, não tem nenhum status nessa operação aqui, e ele ia mandar o nome dele, dizendo que ele é o João. Tá? A resposta disso aqui seria que o servidor, no caso, iria mandar hello response. Ele ia mandar um código dizendo ok, a gente pode usar um número aqui no HTTP 200 também, tá?
até assim pode ser, ok, dizendo lá uma mensagem, bem-vindo, João. Como que o cliente soube que ele deveria mandar um hello com o nome dele, João, para iniciar uma conversa com o servidor, e como que o servidor soube que ele tinha que mandar um hello response, um 200 se caso tivesse tudo ok, ou aqui poderia ser alguma coisa que nem, por exemplo, o HTTP lá faz lá. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. O tipo assim, né? Um 400, né? Um código de algum erro, de alguma coisa, né? A mensagem aqui dizendo que o usuário não existe, por exemplo. Ou então, mensagem inválida. Que seria o 400 ali, seria uma mensagem inválida. Do cliente que está inválida, tá? Porque existe um protocolo que foi definido antes, tá? Então, isso aqui é um exemplo de mensagem utilizando esse protocolo aqui. O que esse protocolo lhe diz? Ó? Ele diz que uma requisição tem um nome de uma operação que está acontecendo, tá? Em algum lugar está escrito que o hello é uma operação que o cliente manda para o servidor se apresentando. Em algum lugar tem que ter escrito isso. E tem algum lugar dizendo que essa operação aqui ela tem uma. Ainda faltou eu dizer que isso aqui é obrigatório, né? Nesse caso. E que isso aqui também é obrigatório. Nesse caso. Dizendo que eu preciso. Que quem mandar um hello vai precisar mandar um parâmetro nessa mensagem. E o parâmetro tem o nome, no caso aqui, nome, né? E que esse parâmetro aqui é uma string. Para que com esse modelo aqui o cliente consiga escrever alguma coisa desse tipo aqui e o servidor entender. Na minha resposta, a mesma forma. Tá? Um hello reply, não, response, mudou, né? O hello response, ele tem lá no protocolo dizendo que ele pode ter um status de ok, de erro, ou um parâmetro null aqui se acaso alguma coisa estiver errada, né? Na mensagem que o cliente enviou. E ele tem uma mensagem, né? Vamos só botar igual lá que eu fiz lá. MSG. Que é do tipo string. Então, o cliente vai enviar isso aqui, o servidor sabe que o hello vem um nome que é uma string. Então ele vai conseguir fazer o parser aqui do João para string, porque ele sabe que isso aqui é um string. Como que o servidor sabe? Porque o programador que programou o servidor vai estar com o protocolo na mão na hora de programar e vai programar exatamente igual ao protocolo. Protocolo a gente não discute, a gente segue. Tá? Enquanto desenvolvedor. Descobri um erro no protocolo, então volta para trás, vai lá, conversa com quem fez o protocolo, vê se dá para mudar o protocolo. Não deu para mudar o protocolo, não discute fazer alguma coisa diferente com o protocolo, porque senão a tua aplicação ela vai se tornar incompatível com o resto do mundo que ela trabalha, tá? Então eu acredito que tenha ficado claro aqui, né, por que o servidor soube escrever hello response aqui, porque está lá no protocolo que ele deve responder isso aqui desse jeito. E o 200 tem que estar escrito em algum lugar, que é um código dizendo que deu tudo bem. Da mesma forma que também está escrito em algum lugar que a mensagem aqui é um MSG e é do tipo string para poder mandar uma string de volta para o cliente e o cliente conseguir fazer o parser disso e entender o que está acontecendo. Ou seja, perguntas conhecidas para respostas esperadas. Tá bom? E conhecidas também, né? Claro. Vamos lá. Existe aqui uma sugestão para vocês fazerem um protocolo, né? Onde vocês vão fazer uma calculadora com soma, divisão, multiplicação e subtração. Eu peço que vocês façam aí, tá bom? Depois tem um modelo ali para vocês seguirem, né? E eu acho que a gente pode dar uma pausa por aqui. E daqui a pouco eu retorno.